asas, habita em mim. Rei de todas as luzes, lance fora a escuridão. Deixe esse novo dia se tornar realidade. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Que não haja trevas em mim. Pai, tu me controle da minha alma. Deixa a glória que contigo uma vez compartilhei. Despertar em mim agora. Rei de todas as luzes, lance fora a escuridão. Deixe esse novo dia nascer em mim. Oh, oh, oh. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Esta é a promessa da estrela da manhã que no oeste amanheceu. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Levanta-te, resplandece, tua luz já chegou. Podes ver, podes ver. Aceite a promessa. Podes ver, podes ver. Aceite a promessa, é tua, é nossa. Isso é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, oh, caminhe na luz e te tornarás a luz. Com fé, com amor, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, oh, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, oh, caminhe na luz e te tornarás a luz. Continue caminhando na luz e te tornarás a luz. Esta é a promessa da estrela da manhã que no oeste amanheceu. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Levanta-te, resplandece, tua luz já chegou. Podes ver, podes ver. Aceite a promessa. Podes ver, podes ver. Aceite a promessa, é tua, é nossa. Isso é a luz, caminhe na luz e te
Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela saúde, minha saúde e assim como a vossa saúde, por estarmos aqui para termos que pregar o Evangelho, e também agradecer por cada um de vocês que está sentado na sua casa prestes para acompanhar o culto, acompanhar a palavra. Certamente é motivo de a gente ter que dar glória a Deus, porque esta vida é traiçoeira. Só por pensar que neste momento em que estamos sentados desta maneira, algumas pessoas se encontram precisamente hospitalizadas e algumas estão nas prisões, nas casas mortuárias, e algumas estão a fugir neste preciso momento. Portanto, queremos agradecer a Deus por esta paz que nós temos, saúde, de termos que sentar e acompanhar o culto. Gostaríamos também de terminarmos os preparativos essa semana, talvez, para que depois da próxima semana possamos começar com os cultos, e tudo vai depender dos trabalhos que está sendo feito, e até aqui tudo está correndo a bom ritmo, e estou certo que a água já foi canalizada ou vai ser canalizada em breve, usando a outra conduta que tem mais pressão, que dizem que não falta jorrar água. Só esperamos que talvez em breve tudo estará em ordem. E dizer que finalmente, pela graça de Deus, hoje vamos terminar com a estatura do varão perfeito, querendo o Senhor. E algo que realmente para mim foi uma grande bênção, e eu quero acreditar que foi também uma grande bênção para cada um de vocês. E como já vimos que vivemos precisamente neste momento, e a virtude que talvez foi colocada nesta era é a virtude do amor fraternal. E é a era em que nós estamos a viver. Cada era teve a sua virtude fundamental ou principal que influenciou tanto aquela era. E nós estamos precisamente aqui onde, aqui em cima, onde a virtude ou material de construção é precisamente o amor, que é a mesma virtude, talvez, que se encontra na pedra de coroa, para que Cristo venha e coroe e leve a sua noiva. Como o profeta dizia sobre as pirâmides no Egito, que não tinham pedra angular ou pedra de coroa. E eu estava a ler uma vez a respeito dessas pirâmides, como o governo egípcio acabou decidindo em fazer um projeto de ter que colocar essas pedras de coroa. E precisamente nos anos 80, depois da coroa
que é Cristo, ter descido em 1963. Só estamos precisamente vivendo neste momento e faz me lembrar a respeito de Zorobabel, aquele que reconstruiu a casa e começou a casa e até colocou o seu teto. Portanto, antes de eu talvez começar a ler na estatura do varão perfeito, queria aproveitar neste momento, talvez ter que ler algumas coisinhas aqui que tem a ver com Zorobabel. Eu tenho a certeza de que cada um de vocês estão familiarizados com este nome, Zorobabel. Zorobabel foi um dos governadores, um dos sacerdotes, se não estou em erro, que saíram da Babilônia para vir reconstruir Jerusalém, que havia sido arrasada. Portanto, é exatamente isso que o irmão Branham vem para fazer, para restaurar a casa que havia sido arrasada. Vou lendo aqui algumas citações, se eu puder ler aqui, alguns livros aqui que falam a respeito deste grande homem. Então se levantou Zorobabel, filho de Setiel, e Josué, filho de Josadeque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Só quando voltaram precisamente da Babilônia, apanharam a casa arrasada. E isso acaba colocar uma boa tipologia aqui. Estamos a falar deles quando saíram da Babilônia, tinham que reconstruir a casa. E é precisamente o que está acontecendo na era em que nós estamos a viver. Todo mundo já se encontrava precisamente nesta Babilônia de confusão, de não saber o que é verdade, o que não é verdade. E quando se saiu, a reconstrução da casa começou. Eu queria que talvez essa parte aqui fosse um pouco, digamos, claro. É verdade que as eras foram sendo construídas segundo aquelas virtudes que nós já vimos, mas descobrimos aqui que quando Zorobabel vem, ele acaba começando a construção e termina com a construção. Estamos a dizer que nós, que talvez não tínhamos nenhuma pedra, esta mensagem acabou começando conosco e nos leva, a partir da fé, até atingir precisamente a pedra de coroa. Vou ler aqui neste livro de Neemias 7, a partir do versículo 7. Os quais vieram com Zerubabel, Josué, Neemias, Azarias, Aramias, Naamani, Mordecaia, Bilsa, Misperete, e este é o número dos homens do povo de Israel. Talvez no versículo 12. Estes são os sacerdotes levitas que subiram com Zorobabel, filho de Setiel, e Josué, Seraia. Por isso todo Israel, 47, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, davam os cantores, os porteiros, as porções de cada dia e santificavam as porções aos levitas. E os levitas as santificavam aos filhos de Arão. Neste livro de Ageu 1, no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês,
veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Setiel, governador de Judá, e Josué, filho de Jeru, o sumo sacerdote. Então Zorobabel, filho de Setiel, e Josué, filho de Zorodaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. E o Senhor ressuscitou o espírito de Zorobabel, filho de Setiel, governador de Judá, o espírito de Josué, e assim sucessivamente o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Já estou no Ageu 2:2. Fala para Zorobabel, filho de Setiel, governador de Judá, e a Josué. Portanto, descobrimos aqui que ele realmente era um governador. Ora, pois, esforça-te. Já está no versículo 4 de Ageu 2. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Zeredaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Só tinham que se esforçar para completar a casa. E talvez podia-se dizer que é um conselho propício para nós, que cada um de nós possa se esforçar para construir a casa de Deus, a morada móvel de Deus, que são precisamente as nossas vidas, construindo, colocando as pedras que Deus tem nos provido, com aquele alicerce da fé inabalável, que cada um de nós neste momento, como foi dito aqui, que esforça-te, Zorobabel. E ele já se esforçou, lutou, trouxe essa mensagem para nós, e ele está fazendo este trabalho de construir, e construiu como a era foi construída, até que chegou um ponto em que a pedra de coroa acabou descendo. E talvez ler mais um, versículo 23 de Ageu 2. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Setiel, diz o Senhor, e farei-te-ei como um anel de selar. Farei-te como um anel de selar. Todos nós compreendemos que quando se chega onde se sela uma carta é porque ela já está escrita e pronta. Porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, a partir do versículo 6, respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, para a reconstrução desta casa, não é por força ou violência, é pelo Espírito de Deus que nos faz, que nos capacita, que nos leva até esses níveis que estão sendo exigidos. E eu queria talvez dizer que devíamos encarar este assunto um pouco tranquilo, sabendo que é Deus quem prometeu. E não é por força ou violência, o Espírito de Deus que nos predestinou para esta causa. Estamos cientes de que
se Deus não tivesse nos predestinado para esta sétima era, talvez poderíamos ter vivido anos atrás, ou poderíamos ter vivido mesmo nos dias de Faraó, o dia de Nabucodonosor, lá atrás. Mas Deus, reservando melhores coisas para nós, sabendo que teríamos a graça de irmos ao encontro das suas promessas, Ele poupou as nossas almas para que não fosse manifesta na primeira era, na segunda, na terceira, e guardou-nos como um material para esta era, para esta última era. Portanto, devemos descansar que o seu Espírito Santo cumprirá em nós esta boa obra que ele tem começado em nós. A promessa é minha, a promessa é tua. Sim, e eu creio e você também deve crer. E ele, tenho mais uma outra escritura aqui, Zacarias 4. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma capina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. Sim, e aqui nós descobrimos que este grande homem, Zorobabel, que representa o profeta William Marion Branham, as escrituras dizem aqui, porque ele trará a pedra angular, que é esta. E é exatamente o que aconteceu. O profeta da era, ele trouxe a pedra angular. E esta pedra angular é tudo graça. Sim, com aclamações, graça, graça a ela. E sim, descendo mais um pouco para o versículo 9 de Zacarias 4, as mãos de Zerubabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos acabará. É aqui onde eu estava a dizer que ele começa, se para restaurar a casa havia sido como que derribada no outro sentido. E ele começa, a casa vai continuar com ela até que a casa tenha sido cumprida ou concluída, até onde o teto desceu para poder cobrir a casa igreja. Porque saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses 7 se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zerubabel. Só Zerubabel, quando ele estava a construir, ele tinha prumo nas suas mãos, e é exatamente o que o profeta fez para colocar a igreja onde ela deve estar, com prumo da palavra de Deus, onde os discípulos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele usou o prumo para levar de volta a igreja na mesma base. E ele diz, esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Já voltamos de novo para 7 olhos, que são 7 mensageiros, não é? E depois da deportação para a Babilônia, Jacomé gerou a Setiel e Setiel gerou a Zerubabel. E assim sucessivamente a história continua. Deixa ver, eu queria, parece que tenho alguma coisa aqui que eu guardei para ler, que talvez pode nos ser útil aqui onde acabamos de ler. Sim, Ageu 2:2. Fala agora a Zerubabel, filho de Setiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Zodac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, que há entre vós que tenho ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora?
Não é esta como nada em vossos olhos comparado com aquela? Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Zodac, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra. Eu não sei se vem aqui onde parece que está a falar da construção da casa, assim como quem diz, como a casa que Zorobabel tinha que construir, uma casa, digamos, que só pertencia aos judeus, lá nas terras santas. Mas veja como a coisa é colocada. Esforçai-vos todo o povo da terra. Está a ver? Só aqui vai diretamente para esta nova casa que está em construção, que somos precisamente nós. Esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Só o Senhor está conosco, o Senhor está contigo. Não tenha medo que você não terá graça de atingir a estatura de varão completo, ou varão perfeito. Você terá graça de atingir, porque o Senhor é conosco. O que nós precisamos fazer é simplesmente trabalhar, como está dito aqui, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Ainda um pouco. Sim, veja, logo que esta casa for construída e preparada e a coroa descer, estamos a falar aqui da casa, igreja, estamos a falar aqui desta casa, indivíduos que terão esta graça de subir as escadas até chegar ao amor fraternal e a pedra de coroa descer. Essas gentes serão tiradas, vai ser nesta era, neste tempo em que a casa será cumprida, que o Senhor, como está dito, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. Bendito seja o nome do Senhor. E farei tremer todas as nações, e virá o desejo de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Está a ver? Está-se a falar aqui precisamente desta casa que estava sendo construída em Jerusalém, mas correndo de novo e nos mostrando a respeito da casa que somos nós, a casa noiva, que será arrebatada, e logo que for arrebatada, seguir-se-á este grande terremoto que abalará não só a terra, mas os céus e a terra, os mares e tudo quando pode ser abalado. Graças a Deus, só a promessa é minha, a promessa é tua. Vou pedir, talvez, os irmãos, antes de começar, para ver se podem nos colocar precisamente neste espaço esta canção. A promessa é minha, a promessa é tua, eu creio e tudo mais. Vamos precisamente virar para a nossa leitura. E esta manhã eu queria começar precisamente, talvez no 285, como acabamos aqui de falar a respeito dessas coisas que acabam se encaixando aqui, talvez 286. E ele diz, estas coisas são verdade, não deixem escapar. E ele diz, não deixe escapar, filhos,
prossigam na verdade, recordem, mostrem sua fé, virtude, ciência e paciência. Agora, meu desejo é que estudem esta pirâmide. Seria bom compará-la com as escrituras e logo colocá-las por obra em sua vida. Não vá unicamente, ok, vamos ver essa parte, não vá unicamente estudar, dizer que eu conheço a estatura de varão perfeito, é isto, é aquilo, até onde termina. Mas ponha em obra. Tome sinceramente para si mesmo. Não diga, foi maravilhoso ler sobre isso. Para mim também foi maravilhoso. Porém, ouvir e receber são duas coisas diferentes. Há 7 requisitos para alcançar a estatura de Deus. Está a ver? É a estatura de Deus. Há 7 eras da igreja pelas quais Deus tem trazido a igreja para obter estes requisitos. E Deus usou 7 mensageiros para esta obra. Ali tem 7. 7 e 7. O 7 é o número de Deus, significando uma obra completa. Quando você atinge as suas virtudes, vai atingir a 7ª. Você se torna aqui um homem completo. Você já atingiu a estatura de um varão completo. Completo e perfeito. E o 3, o número perfeito de Deus. Então aqui temos 3 e 7, 3 vezes o 7. Matematicamente, espiritualmente, pela palavra, pelo testemunho do Espírito Santo, tudo junto está completo. E ele diz, estudemos. Sim, ele acabou aqui, onde eu queria ler, acabava de falar precisamente daquilo que aconteceu quando ele terminou a pregação das eras, como que o Espírito Santo desceu, escreveu, mostrou que aquilo que havia sido pregado estava correto. Sim, eu queria talvez, ele está a falar aqui desses 3, de 3, sim. E isto foi vindicado. Ele pregou falando de 7 eras. Primeiro, o Espírito Santo desceu e escreveu. Segundo, o profeta havia escrito no quadro. Deus escreveu precisamente, o anjo do Senhor escreveu na parede. E depois foi escrito na lua, que são precisamente 3 vezes testemunho. 3 testemunhas a cada coisinha, dando 3 testemunhas, tem que ser recebida, porque é algo aprovado, intacto, certíssimo. Está vendo? Matematicamente, espiritualmente, pela palavra, pelo testemunho do Espírito Santo, tudo junto está completo. E ele diz, estudemos, sim. Tem que se acrescentar essas coisas à nossa fé, para que assim possamos chegar à estatura completa de Cristo, estando unidos junto para o amor celestial, o temor de Deus, e reverência profunda, e respeito em nossos corações um para com o outro. Devemos praticar o amor fraternal com os irmãos e irmãs, não tendo nenhuma descortêsia, assim, nenhuma outra coisa. Nenhuma outra coisa, mas que o viver puro por meio do Espírito Santo. Vivamos juntos
em paz como cristão. Caminhemos com fé. Deixe que a virtude de Deus o encha. Deixe que a ciência de Deus governe quando por uma questão de bem ou mal. Quando o diabo lhe apresenta algo que não é exatamente segundo a Bíblia, aparte-se disso. E ele diz, correto. Amém. Aparte-se disso. Quando alguém aparece, o diabo tenta lhe apresentar coisas que você nem foi ensinado e apresenta isto contra este irmão, que as pessoas não te amam, por isso fizeram isto e aquilo. Repreenda o diabo o mais rápido possível para que ele lhe deixe. E ele diz, imagino que os apóstolos não se portavam como nós. Possivelmente era homem de poucas palavras até que chegavam ao púlpito. Então entravam, falavam o que correspondia e se iam. Sim, senhor. Eles tinham poder, tinham virtude. Eles não tinham questão com os homens. Sabiam onde estavam. É tudo. Sabiam em que queriam. Continuavam caminhando no Espírito, operando, como disse outra noite. Um pequeno sinal era tudo que Deus necessitava fazer. Oh, meu Deus, acho que é isto que nós estávamos a tentar mostrar na sexta-feira. E logo nada podia impedir. Eles não duvidavam nem estudavam as alternativas, sim? Eles não duvidavam a mensagem. Não devemos duvidar a mensagem. Não devemos procurar a alternativa, alternar a mensagem. É o que as pessoas estão a fazer hoje. Procurar dúvida, começam por duvidar a mensagem. Depois de duvidarem, não leva muito tempo, começam a procurar alternativa. Alternou-se com Cacau, alternou-se com este, com Frank, com aquele, e isto e aquilo mais. Está a ver? Mas a primeira coisa que as pessoas fazem é duvidar a mensagem. E os discípulos não duvidavam, nem estudavam as alternativas, nem se frustravam como fazemos nós quando se devemos fazer isto ou aquilo. Eles, de todos os modos, faziam um pequeno sinal de Deus. Um pequeno sinal de Deus. Talvez poderíamos ajudar algumas pessoas agora, algo que me aparece em mente. Um pequeno sinal, se Deus já tentou lhe mostrar que Ele quer lhe usar de outro modo, de uma outra maneira, e Ele tentou lhe mostrar algum sinal de que Ele te chamou, e Ele usa todos os sinais, pode ser através de sonho, através da pregação, de todas as maneiras que Ele achar melhor. E você continua ali sem dizer nada, sem fazer nada. Está a ver? Um pequeno sinal de Deus, isso era a resposta. Como podia saber que era um sinal de Deus? Porque já tinham todas essas virtudes. As virtudes que se encontravam neles e que lhes ajudavam para compreender e entender qualquer coisa quando, oh meu Deus, uma bonita coisa que Deus está nos dando neste momento. Dizer que essas virtudes dão-nos graça para podermos entender quando alguém tenta injetar alguma coisa errada. Porque você já tem a ciência de Deus, você vai captar que isto aqui está errado. Não é de acordo com a ciência divina. E automaticamente, quando alguém tenta injetar uma doutrina errada, tentar manipular, dar uma interpretação contrária da Escritura, você automaticamente vai captar isso por causa das virtudes que estão dentro de você. Mas se alguém é void dessas virtudes, qualquer coisa que aparecer, é só seguir. E você vê pessoas seguindo coisas que nem se enquadram na ciência espiritual.
Meu Deus, que o Senhor possa nos ajudar e que cada um obtenha essas virtudes. Elas vão nos ajudar. E ele diz, tinham todas essas virtudes, todos estes requisitos. O primeiro sinal de Deus concordou exatamente com cada uma destas coisas e com sua palavra. E então sabiam que era a palavra de Deus. E se iam, não tinham que se preocupar de alguma maneira. Quando Deus falou, eles estavam em caminho. Meu Deus, bendito seja o nome do Senhor. Não aquilo de que, digamos, Deus está a chamar para pregar e você começa a pôr as coisas na balança. O que será disto, o que vou comer, o que... Deus, se é Deus que lhe chamou, é a inteira responsabilidade dele para sustentar-se de você. Quando um país envia um embaixador, seja lá para onde, não é a obrigação daquele país para sustentá-lo, para acomodá-lo, para fazer tudo aquilo que ele vai necessitar. Agora, se Deus lhe enviar, ele que não vai ter uma maneira de como lhe sustentar. Irmão, devemos chegar a um ponto em que você basta sabendo que isto aqui é a vontade de Deus. Largue tudo e coloque as tuas mãos naquilo que Deus está tentando lhe guiar para fazer. Porque a verdade é de que a ressurreição dos mortos, ou a primeira ressurreição, o arrebatamento, e é somente para aqueles que cumpriram o objetivo pela qual eles foram enviados na terra. Portanto, não negligencie o objetivo pela qual Deus lhe enviou na terra. É a coisa que você deve procurar saber. É a coisa que eu almejo saber. Só saber que Deus quer que eu faça assim, assim. Não pergunto mais de ninguém. Independentemente se parece perigoso, como foi com Moisés, como foi com Elias, como foi com os demais. Eu estava lendo alguma coisa a respeito de Noé. Deus dando um testemunho de que Noé fez tudo o que Deus ordenara. Que cada um de nós possa ter esta graça de fazer tudo o que Deus ordenou para você. E talvez você diz, Deus não ordenou nada para mim. Não há nada disso. Cada um de nós, Deus ordenou algo para fazer. Você é jovem. Você sabe o que a palavra diz a respeito de jovem. Você é casada. Você sabe o que a palavra ordenou que deve ser feito por uma casada, por um casado, por um pastor, por um administrador, por um diácono. Nós já sabemos o que Deus ordenou para a gente fazer. E, inclusive, as coisas particulares que talvez Deus pode revelar particularmente. Que Deus nos ajude. Deus nos fala, então dizemos, bom, faremos um esforço para ver se podemos viver esta vida. De repente alguém lhe estorva ou lhe fala mal, e então isso é o diabo. Se você houvesse experimentado a luta que tive com o diabo esta manhã, ele querendo proibir-me o passo para vir aqui pregar, deveria experimentar isso uma vez. E eu tenho que lutar cada vez que faço menção de um culto. Eu pensei que talvez fosse a minha questão. Somente minha questão. Mas veja aqui, tudo que nós temos, o São Celo, essas mensagens que nós
arrebata, que nos coloca nos lugares celestiais. E o irmão Branham diz que ele sempre encara situações, sempre que ele menciona a respeito de culto. Meu Deus, eu me lembro. E as pessoas às vezes não estão assim como que informadas dessas coisas que os ministros acabam encarando. Eu lembro várias vezes, nos tempos passados, todos os sábados era só saber que você está doente. E às vezes dormia, correndo de um lado para outro, lançando e visitando, casa de banho, e você acordava no domingo tão fraco sem onde começar. Mas você tem que se esforçar, você tem que se colocar em pé e dizer alguma coisa. E é exatamente o que o profeta está a dizer aqui. Portanto, se não é fácil para ele, não foi fácil, não é fácil também para mim, não deve também ser fácil para você fazer o que você tem que fazer. E se é preciso fazer o quê? Eu lembro, falava com alguns irmãos quando o Senhor finalmente conseguiu para nos levar para aqui. Tínhamos que todos os nossos haveres, vender isto, vender aquilo e tudo mais. Alguns irmãos que acabaram levando e algumas pessoas acabaram não sequer pagar. Mas tinha que se chegar a esse ponto. E tem que se chegar a esse ponto. Se você, pela graça, consegue ver que esta é a vontade de Deus, você não deve ser abalado. Se Deus tenta, ou se Deus lhe mostra, ou uma ou duas vezes, te dá um sinal de que isto é o que você deve fazer. Coloque as suas mãos. Não escute o que o diabo vai dizer. Não escute as oposições que se levantarão. Você se coloque firme como um soldado invencível. Como se diz, eu lembro essa parábola que diz... o homem morre quando as tripas saírem. Só continue lutando. E é isso que o profeta está tentando nos mostrar aqui. Se você houvesse experimentado a luta que tive com o diabo esta manhã, ele querendo proibir-me o passo para vir aqui pregar, deveria experimentar isso uma vez. E eu tenho que lutar cada vez que faço menção de um culto. E se vou orar por algum enfermo, alguém morrendo que não é salvo, está a ver? Se ele vai orar por alguém morrendo que não é salvo, e ele diz já 30 chamadas dentro de 10 minutos, está a ver? Logo que ele se prepara para ir orar a favor de uma pessoa não salva, e o diabo sabe que essa pessoa é capaz de mudar o seu rumo, o seu destino interno. E o diabo tinha pensado que eu usei, agora vai morrer, vou arrastar para o inferno. E no instante essa pessoa pede ajuda, ou os familiares pedem ajuda ao profeta, e o profeta já está pronto para ir. Acaba de chegar, como ele está a dizer, 30 chamadas dentro de 10 minutos. Esse está chamando, venha irmão Branham, venha irmão Branham, venha irmão Branham. Até, talvez, se você não tiver graça. Às vezes pode ser irmãos que estão a chamar. Você começa a comparar o irmão e o descrente que está quase para morrer. Está a ver? Oh, irmão Branham, você tem que fazer isso ou aquilo. Porém, há uma alma na balança. Está a ver? Ele dava primazia àquela alma que estava na balança para que não vá ao inferno. E ele diz aqui, outra noite me chamaram, havia um jovem, e eu havia falado com ele anos passados aqui no supermercado, e ele havia chegado a ser um alcoólatra. E eu o conhecia e era um bom jovem, porém ele era um pecador. Sua mãe me chamou várias vezes e por fim me encontraram. E quando recebi a mensagem, tive luta sobre luta para chegar ao lado daquele homem. E quando cheguei,
ele já não conhecia ninguém, estava ali inconsciente, estava fazendo tanto alvoroço. Seu pai tratava de consolá-lo, dizendo-lhe: meu filhinho querido, e ele já tem como que 51 anos. E ele dizia: querido, isso e aquilo, aquiete-te. E ele tratava de se levantar e seus braços tão delgados. E ele tinha tanto câncer que até já era um câncer inteiro. As células cancerosas já tinham tomado conta dele inteiramente. Todos os seus órgãos tinham câncer. E mesmo o sangue era canceroso. Tudo estava tão atormentado e tratava de levantar-se. O tomei pela mão e disse: Rudrum, este é o irmão Branham. O pai lhe disse: Rudrum, este é o irmão Branham. Não conheces? E ele não dizia nada, somente uns ruídos. Então o pai me disse: irmão Branham, parece que não chegou a tempo. Meu Deus, que momento crucial. E esta alma se encontrava realmente num grande entrocamento. Mas, amados irmãos, nunca é tarde para Deus. Deus não chega tarde. Nem quando ele chegou em casa de Lázaro, não era tarde para Deus. Era tarde para os homens, mas para Deus não era tarde. Sua situação ainda pode se resolver. O seu problema, irmão, irmã, ainda pode se resolver. Não pode achar que já não há maneira de você sair nesta situação ou ter que ter uma saída nesta questão. Sempre que Deus chegar, alguma coisa boa acontecerá. E lá estava, e disseram: chegou, não chegou a tempo. Disse-lhe: nunca é demasiado tarde. Ele está aqui entre nós. Tenho tido algumas lutas. Havia outros jovens ali presentes, uns parentes que eram incrédulos, lhes disse: vem, preparem-se, porque vocês chegarão a este lugar. Cada um tem que chegar a este ponto. Possivelmente não seja por meio de câncer, pode ser por outra coisa. Talvez atirado na estrada, morrendo de hemorragia ou algo assim. Porém, tem que chegar aqui. Lhes falei por um momento, esperando ver o que o Espírito mandava fazer. Graças a Deus. Um homem cuja cabeça era o Espírito Santo. De repente senti esse sinal. Imponha tuas mãos sobre ele. Meu Deus, algumas dessas coisas a gente as sentimos, às vezes acabamos desprezando ali, justificando, ajuizando, pensando que é simplesmente um pensamento nosso. E às vezes pode ter sido Deus falando com você. De repente senti esse sinal. Imponha tuas mãos sobre ele. Disse aos demais: incline seus rostos. O fizeram, impus minhas mãos e disse: Senhor Deus, permita que o jovem volte a si para que possa saber o que tem de fazer antes de encontrar-se com esta coisa. Está morrendo, o diabo o tem heredado e já estamos partindo por beber tanto álcool que tem trazido a morte sobre si. Aqui está nesta condição. Minha oração é que tenhas misericórdia dele. E logo depois de orar, no dia seguinte, ali estava sentado falando com seu pai, curado pela graça de Deus. Faz pouco me chamaram do hospital para orar pelo irmão Basta Roja. Vocês recordam aquele dia quando eu acabava de pregar ali em Milltown, quando a senhorita Jorge Akata foi curada? Meu Deus, eu não sei. Tenho quanto tempo ali que já... Quantos minutos? Ok. Acho que ainda pode se ler.
Vocês recordam aquele dia quando acabava de pregar ali em Milltown, quando a senhorita Georgia Carter foi curada? Foi então quando o irmão Smith, um ministro metodista, disse: se há alguém aqui que tem sido batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, saia deste culto, na igreja dele. E me condenou por todos os lados. E eu nunca disse nada contra. Segui adiante e eu tinha uma missão. O Senhor me havia mostrado uma visão e havia uma ovelhinha encaixada por ali no deserto. Encaixada por ali no deserto. E eu estava buscando esta ovelhinha. Fomos a Totten Ford, o irmão George Wright estava comigo e não sabíamos o que fazer. E eu havia comprado uma caixa por 10 centavos para servir de púlpito ali na rua. Ele disse que tinha que ir tratar de negócios e fui com ele. E ali a pouca distância havia uma igreja batista, uma igreja grande, estava vazia. O Senhor me disse: fique aqui. Disse ao irmão Wright: deixa-me aqui. Fiquei e ele seguiu com seu negócio e logo voltou. Tratei de abrir a porta, porém estava fechada com cadeados. Veja, às vezes Deus que havia dito que fique aqui, parecia que logo que você... Oh, meu Deus! Parecia que logo que ele obedeceu o que Deus havia dito, as coisas iam suavemente. Mas ele obedeceu e havia uma pedra ainda por quebrar. Portanto, quando você, digamos, vai num determinado lugar para começar a obra do Senhor, às vezes as coisas se tornam tão difíceis. Você tem que se firmar aí, lutar contra tudo, contra todos. Continuar a cavar, apanhar uma pedra, explodir até que as águas saiam. Graças a Deus. Tratei de abrir a porta, porém estava fechada com cadeado. Disse: Senhor, se tu estás neste negócio e queres que entre a esta igreja, abra-me a porta. Me assentei, estava pensando, quando ouvi que vinha alguém. Este homem chegou e disse: bom dia. Deseja você entrar na igreja? Disse: sim, senhor. Ele disse: e eu tenho a chave. E ele havia orado para que Deus abrisse a porta. Talvez alguém poderia ter pensado que Deus viria com um martelo celestial depois partir a porta. Todavia não foi assim. Vê alguém, talvez nem o conhecia, talvez uma pessoa nova, e acabou de dizer: você quer entrar aqui e fazer alguma oração pensando que era um membro daquela igreja? Acabou abrindo para ele e ele entrou. Ele disse: eu tenho a chave. Então começamos a ter cultos. A primeira noite a congregação consistia do irmão Wright e sua família. O irmão Wright e sua família, vocês sabem, talvez 3 ou 4, mas o culto já havia começado. É assim como as coisas começam. E você vai lutando, batalhando, até que as coisas tomem forma. Pelo fim da semana, a gente nem podia nem sequer aproximar da igreja com tanta gente. Porém, ainda não havia chegado aquele cordeirinho. Durante este tempo, o irmão Hall foi salvo e agora é o pastor da igreja. Ainda não se encontrava essa ovelhinha. Mas depois de um tempo da igreja de Cristo, ali ao pé de Serra, ali estava aquela jovenzinha de 9 anos e 8 meses que nunca em sua vida havia se movido de cama. Ali estava. Você sabe a história de como foi curada. Nós sabemos. Então, essa tarde, quando fomos ao Rio para batizar, ali estava a congregação do irmão Smith rindo de nós. Estavam fazendo crítica porque batizávamos no nome do Senhor Jesus. Entrei nas águas lodosas de Totten Ford, onde a água estava rugindo. Pois diáconos entraram comigo e disse: estou aqui nesta tarde em representação das Sagradas Escrituras de Deus. E eu leio na Bíblia que Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados.
entreguei a Bíblia a um dos diáconos e avancei mais para a água. Eu disse, qualquer um que se arrepende de seus pecados é candidato para ser batizado. E parecia que havia um anjo em cada rama das árvores, olhando-nos. Quando havia batizado uns 2 ou 3, a congregação inteira do irmão Smith entrou na água gritando. Mulheres entraram com seus finos vestidos, etc. E eu batizei sua congregação inteira no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, ninguém podia impedir, ninguém pode impedir. E que significa isto? Acrescentando a sua virtude. Vem você, deixa as coisas em paz. Deus sabe como fazer as coisas e como trazê-las a cumprimento. Deixe que digam o que queiram. Não lhe importa nada. Siga adiante. Meu Deus. Talvez eu poderia ter que fazer uma pequena paragem aqui. A verdade é que as pessoas falam, não é? Vamos dizer que de uma ou de outra maneira Deus falou com você. E digamos, Deus lhe chamou para levar o evangelho para um determinado lugar. E você está a trabalhar, você tem família. Pessoas vão falar. E você talvez toma uma decisão de que quero deixar emprego. Quero vender minha casa, quero vender tudo aquilo que eu tenho para poder, digamos, ir num determinado lugar para ir pregar o evangelho. Meu Deus, você estará a provocar o diabo para falar. Familiares vão falar, colegas vão falar, até alguns irmãos, meio-irmãos vão falar. Falar mesmo. Ei, senhor, isto aqui não tem segurança. Você vai deixar emprego, vai vender casa, vai chegar lá a sofrer, como que você vai fazer? Pessoas falam, e falam mesmo. Mas se é que é Deus que lhe disse para fazer, Ele sabe os porquês de tudo. Não há assim. Sim, está vendo? As pessoas falam. Talvez vamos dizer que você era, vamos dizer que você, digamos, um aluno, concluiu talvez 12ª e diz, já não quero ir fazer curso porque Deus me chamou para pregar. Enquanto você tinha muitas oportunidades por ali e acolá. As pessoas vão lhe falar coisas, vão lhe encher cabeça. Se você não tiver graça, vai despistar-se, vai descarelar da linha de liderança que Deus está a tentar fazer. Você deve estar preparado só para ouvir uma única voz, que é a voz de Deus. O resto, pessoas falam o que não sabem. O irmão Branham me chegou a esse ponto de saber que as pessoas não sabem o que falam, o que dizem. É verdade. Está vendo? Deus sabe. Deus não prometeu, se você perder isso, Ele vai te dar em abundância. Se você perder pais, mães, irmãos, irmãs, casas, Deus vai lhe dar o melhor. O que se importa é seguir a liderança de Deus. O resto, o que as pessoas dizem, coloque isso de lá. Está vendo? Deixa as coisas em paz. Deus sabe como fazer as coisas e como trazê-las ao cumprimento. Deixa que diga o que queiram. Não lhe importa nada, siga adiante. Ali estava Basta Roja, um homem grande e robusto, um veterano. E quando viu isso, disse, eu creio nisso com todo o meu coração. Meu Deus, é desta maneira que a gente devíamos querer nesta mensagem, de todo o nosso coração. E entrou na água com seu fino transe e foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, já faz como uns 3 ou 4 anos, me chamaram ao hospital de Nova Albany, onde Basta Roja estava morrendo de câncer. Os doutores lhe disseram que viveria talvez até amanhã do dia seguinte. Me disseram, venha logo, está morrendo. Quando cheguei,
oramos e ele me disse, irmão Branham, naquele canto do quarto há um arco-íris, graças a Deus. Dei a volta para ver e disse, basta, este é um pacto, tu não vais morrer. O pacto do sangue tem te salvado. Oh, Senhor, envia o seu pacto, Senhor, como um testemunho. E ele enviou para o irmão Basti. Sim, este testemunho. Impus minhas mãos sobre ele e disse, Senhor e Deus, esta visão prova que tu estás aqui conosco. Teu pacto é pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele ficou são e ao despedir-me do hospital, passaram 4 anos pescando. Passaram 4 anos pescando aqui no Rio, e onde havia estado o câncer, e ao redor da entrada do esôfago, ao estômago, havia se formado um colo, estava duro. Os doutores no hospital disseram que tinha um tratamento de cobalto que serviria para alargar esta entrada ao esôfago, e assim deixar passar a maior quantidade de alimento. Ele tinha que comer devagar. Foi para fazer o tratamento e eu nem sabia que estava no hospital. Quando lhe operaram, entrou numa convulsão e teve um ataque. Foi paralisado por um lado e a única coisa que podia fazer era emitir um gemido muito débil. Com um lápis tratava de escrever com a mão direita. O lado esquerdo estava paralisado. Apenas por escrever. Jesus salvou 1900. Não podem completar o pensamento. Então a esposa me disse, irmã Branham, eu não sei o que dizer. Disse assim, senhora Roja, o que quer dizer é que foi em 1900 e tanto quando foi salvo e batizado no nome de Jesus Cristo. E nisso está repousando agora. Ele não teme a morte. Disse, Senhor e Deus, permita-lhe a vida. Permita-lhe a vida. Rogo no nome de Jesus Cristo que lhe permita viver. Impus minhas mãos sobre ele. A paralisia lhe deixou, as convulsões cessaram. E ele levantou da cama, agora anda testificando. Bendito seja o nome do Senhor. Acrescenta a sua fé virtude, acrescenta a sua virtude ciência, a ciência temperança, a sua temperança paciência, a paciência piedade, a piedade a sua piedade, amor fraternal, e o amor fraternal, o Espírito Santo. Então virá Cristo, porque sobre ele, o Espírito Santo, o que está é o Espírito de Jesus Cristo na igreja para manifestar estas virtudes. E ele começa a cantar, eu o amo, eu o amo. Porque ele primeiro me amou, antes que você fosse nada. E comprou, que fez? Comprou a salvação no madeiro do Calvário. E como sei que isso é verdade? Porque ele primeiro me amou, e eu o amo, e eu o amo. Porque ele primeiro me amou, e ali está a razão. E comprou no Calvário, e eu me comprometo a ele nesta manhã, enquanto que estamos se aproximando para o fim deste culto. Permitamos que seja um culto histórico das nossas vidas. Que ao vendo amanhã possamos olhar para este culto. Que alguém possa dizer que foi
foi a estatura do varão perfeito que mudou a minha vida. Lembre-se, irmão, temos esta responsabilidade, sabendo que Zerubabel foi trabalhando com algumas pessoas. Estamos aqui cooperadores juntamente com o profeta para ajudarmos a cada um de vocês para atingir essa estatura do varão completo, o varão perfeito. E eu me comprometo a ele nesta manhã com todo o meu coração, que com sua ajuda e pela sua graça, eu anelarei diariamente sem cessar, até que sinta que todos esses requisitos estejam fluindo neste corpo, até que eu possa ser uma manifestação do Cristo vivo. Porque ele se fez pecado, como sou, e eu para que eu fosse feito justiça de Deus, como ele. Ele tomou meu lugar. E ele diz, agora, Senhor, permita-me tomar seu lugar. Permita-me tomar o lugar de Cristo. Qual é o lugar de Cristo? A estatura do varão perfeito. Cristo tomou o meu lugar e ele se tornou pecado por causa dos meus pecados. Ele tomou o meu lugar. É a minha vez, é a sua vez, irmão e irmã, de tomar também o lugar que ele deixou para vir tomar o seu lugar. Faz-me lembrar precisamente quando os anjos de Deus chegaram em casa de Abraão, no aquecer do dia, e Abraão estava aí sentado e se levantou ao encontro dos anjos, e quando Deus chegou, sentou-se precisamente na cadeira onde Abraão estava sentado, tomando o lugar de Abraão. Deus, quando se fez carne, tomou o meu lugar e tomou o seu lugar. Irmão, permita que isto aqui se torne real. Não seja simplesmente algo para se ouvir ou para se ler e deixar passar, mas que isto aqui tenha um impacto na sua vida. Sim, permita-me tomar o seu lugar, por isso morreu. Quantos de vocês se comprometem a mesma coisa? Aqueles que prometem a mesma coisa. É o que você pode fazer como homem. Você não tem como manufaturar essas coisas. O que você pode fazer é simplesmente se render, se abrir e deixar com que essas coisas venham em você e se manifestem em você. E eu me comprometo. Quantos que gostariam de se comprometer desta maneira? Deus conhece onde você se encontra. Irmão, esta promessa é minha, esta promessa é tua. Por isso Deus reservou a minha alma para que não se manifestasse nas eras passadas, mas preservou-me para esta era. Ele sabia que eu teria desejo disto. Ele sabia que você também teria desejo disto. Não permita que alguma coisa lhe barra. Não permita que alguma coisa lhe tire disto. Procure isto. Abra-se, creia. Creia que isto aqui é para você. Porque a promessa é para nós. Quando você atinge as águas, é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E os seus pecados são perdoados. A promessa já lhe diz respeito. E ele continua dizendo, e eu me comprometo a ele nesta manhã com todo o meu coração, que como sua ajuda e por sua graça, eu anelarei diariamente sem cessar, até que sinta que todos esses requisitos estejam fluindo neste corpo,
até que eu possa ser uma manifestação do Cristo vivo, porque Ele fez pecado como sou eu, para que eu fosse feito justiça de Deus como Ele. Ele tomou o meu lugar. Agora, Senhor, permita-me tomar seu lugar. Por isso morreu. Quantos de vocês se comprometem a mesma coisa? E ele diz, com nossas cabeças, com nossas mãos alçadas e rostos inclinados, cantemos outra vez. E ele canta, eu amo, eu amo, Senhor. E eu, juntamente com esta igreja, nos comprometemos a isto. Nos comprometemos à estatura completa de Cristo, porque em primeiro lugar me amou e comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa! É o que devemos fazer, amados irmãos. Como já tentamos mostrar, que as eras, todas elas, a partir da primeira até a sexta era, não puderam atingir a perfeição esperando por nós. Se é que Deus fez com que as 6 eras pudessem esperar por nós, você imagina que nós que éramos esperados, vamos de novo falhar? Se a gente falhar, quer dizer que já não haverá mais igreja. Porque aqueles não atingiram a perfeição esperando por nós. E se nós falharmos, já não haverá mais igreja. Mas deixa eu lhe dizer a verdade. Da mesmíssima maneira que Deus falou para que as coisas pudessem existir, e existiram, não houve nada que pude parar para que as coisas fossem manifestas. Independentemente de quanto tempo levou, o que Deus falou se tornou carne, se manifestou. Meu Deus, eu lembro naquele dia quando o irmão Branham foi dito para que pudesse se colocar ali e ver a pré-apresentação da noiva. E aquela noiva apareceu e ele disse, haverá uma noiva que sairá de todas as nações. Oh, Senhor, haverá uma noiva que sairá de Moçambique. E se há uma noiva que vai sair de Moçambique, eu farei parte desta noiva e você também fará parte. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. O mesmo Espírito que nos procurou, o mesmo Espírito que nos chamou, o mesmo Espírito que nos fala, o mesmo Espírito que nos prega, é esse mesmo Espírito que vai nos levar até a essa estatura do varão perfeito. O que temos que fazer é simplesmente se submeter a Ele. Diga, Senhor, aqui estou. Por favor, me ajude. Crie em mim uma tal fome que não vai descansar dia e noite, para eu orar e jejuar, fazer tudo ao meu alcance até que essas virtudes tenham sido manifestas em mim. Este é o ministério de Zerubabel, é o ministério do irmão Branham. E nós somos cooperadores, tentando trazer essas coisas ao alcance de cada um que nos ouve. Este mundo já era, como já vimos, ele jurando que vai abanar os céus e a terra, os mares e tudo quando pode se abanar. Oh, Senhor, me ajude, por favor.
coloque essas virtudes em mim, para que eu seja a morada de Deus, a casa de Deus, candidato para o arrebatamento. Como é bom você viver sabendo que eu já sou candidato. Estou simplesmente esperando por aquele dia em que o arrebatamento vai acontecer. Mas como pessoa, já sou candidato. Inclinemos as nossas cabeças. Eu vou fazer uma oração. Quando eu terminar, vou pedir a cada um de vocês, onde estão com as vossas famílias, individualmente, procurar um cantinho e inclinar a sua cabeça e dizer: Senhor, como foi prometido que Zerubabel faria este trabalho, começar a casa e trazer a sua pedra de coroa. Este trabalho que foi começado com esta mensagem, permita que me leve até a sua plenitude, o seu cumprimento, onde o Espírito Santo habitará e me guiará em todas as vertentes. Oremos. Ó Pai Celestial, que direi eu neste momento em que, Senhor, estes cultos estão terminando, talvez não sabendo quantos cultos tivemos que passar falando a respeito da estatura do varão perfeito. O Senhor conhece essas coisas todas. Mas, ó Pai Santo, chegando até aqui, ó Senhor, aquele que predestinou cada um de nós, não tínhamos feito nada quando o Senhor nos predestinou. Não há nenhum mérito para a nossa predestinação. Portanto, não temos nada a apresentar que podemos invocar agora, dizer que dê-nos essa estatura de varão completo, perfeito, porque nós fizemos isto. Mas, Senhor, a única coisa que nós podemos apresentar, como já vimos aqui, este irmão que foi curado, quando se viu aquele arco-íris que representa o pacto com Deus. Senhor, há um pacto que o Senhor fez quando levou o Pai Santo, aquele corpo para que pudesse estar no trono da intercessão, e enviou o Espírito Santo nas nossas vidas. Senhor, venha, aproxime-se a cada um de nós esta manhã, Senhor. É o nosso desejo de atingirmos a estatura do varão perfeito. Não queremos ter nada a nos faltar. Venha nos influenciar de tal modo que não haverá nenhuma alma que vai descansar dia e noite. Aqueles que ainda não foram batizados possam entrar nas águas e fazer passos gigantescos, largos, até, Senhor, receber essas virtudes nas suas vidas. Oh, Senhor, enquanto que estamos a ver este mundo atrapalhado, sem saber onde pegar, sabemos que algum desses dias o Senhor virá para levar a sua igreja. E vimos, ó Senhor, que tipo de gente que será arrebatada. Aqueles que atingiram a estatura do varão perfeito. Leve-nos, ó Pai, a essa estatura, cada um de nós. Que não haja ninguém, Senhor, que careça dessas virtudes. Preencha o nosso vazio, Senhor. Dê a cada um de nós essas virtudes. Se há alguma coisa em alguma vida que impeça que essas virtudes possam descer,
Perdoa, Senhor. Lava-nos. Tu és o único que levou o nosso lugar, o lugar do pecador, para que o pecador pudesse levar o lugar do Santíssimo. Que assim seja, Senhor, que cada um possa sair no seu lugar pecaminoso e tomar o lugar daquele que levou os nossos lugares por causa de amor. Para atingirmos, Senhor, a estatura de Cristo. Nos ajude, me ajude, Senhor. Senhor, conheça as minhas limitações. Não sei como dizer essas coisas. Mas, Senhor, dentro dessas palavras intercortadas que foram sendo proferidas durante este tempo, que o Espírito Santo possa, de uma maneira especial, tomar, Senhor, a Tua palavra e colocá-la em cada coração que está nos ouvindo. Transforme, Senhor, a igreja, que a partir deste momento a igreja seja uma melhor igreja. Irmãos possam tomar vitórias e ser igreja diferente, irmãs diferentes, irmãos diferentes, jovens diferentes, aqueles que atingiram a estatura de Cristo. Fará isso, ó Deus. Se fosse um material que se vende em alguma loja, faríamos um esforço de ir comprar e armazenar em cada vida. Mas, Senhor, não é por força nem violência, é pelo Teu Espírito Santo. Pedimos esse Espírito Santo que foi predito, que estaria conosco e em nós até a consumação dos séculos. Que nos ajude, Pai Santo. Que coloque cada coisinha em seu respectivo lugar. Que cada um de nós seja uma morada divina do Deus vivo. Que Deus possa nos guiar, ser a nossa cabeça, como acabamos de ver o profeta aqui, ser dirigido, faça isso, faça aquilo, e ele fazia. Senhor, não queremos questionar, não queremos duvidar a mensagem, não queremos duvidar a sua palavra, não queremos duvidar, Senhor, tudo que tens apresentado diante de nós. Tenhamos corações como os discípulos que podiam se abrir e receber e caminhar. Quando as pessoas estiverem a falar, ó Pai, nos ajude para fechar o nosso ouvido e ouvir a Tua palavra. Quando o diabo estiver a levantar para tentar, Senhor, nos impedir, para não pregarmos, para não fazer a Tua obra, para não sermos conduzidos por Ti, dê-nos graça, Senhor, de saber que é diabo e se levantar. Ó Senhor Deus, aquele que disse que eis que estou convosco e em vós até a consumação dos séculos. Pegue a mão de cada um de nós, Senhor. Não permita que seja simplesmente talvez um culto que vai nos deixar passar. Que isto aqui não passe, isto aqui possa ser parte da igreja, parte integral das nossas vidas. Fará isso, ó Deus. Concede isso para cada um. E eu suplico por cada um, e eu sei que o Senhor me ouve. Se já alguma vez me ouviu, permita que, Senhor, possa me ouvir mais uma vez. E coloque essas coisas no coração de cada um dos seus filhos. Eu intercedo por cada um deles, ó Pai. Que seja uma idade inteira, independentemente que idade, que o Senhor possa ir visitar e lhes ajudar. Concede isso, Pai, porque honra, glória, ações de graça, louvores, majestade e poder serão dados a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, peço para a Tua glória. Amém. 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 Graças a Deus.